Vamos falar sobre o segundo ciclo de debates dos seminários Cultura e Democracia. Começou ontem, vai até sexta-feira, período também que se comemora o Dia Internacional da Democracia no dia 15 de setembro. É o seminário A Cultura se Manifesta, que pode ser acompanhada pela página culturaedemocracia.org.br. A gente vai falar sobre esse assunto com o Juca Ferreira, ele que é sociólogo, presidente do Instituto Cultura e Democracia e ex-ministro da Cultura por 2 vezes. Olá, Juca, bom dia, seja bem-vindo. E eu acho que o Juca não está no ar, hein? Infelizmente, ele estava comigo nesse momento, mas eu acho que a ligação dele, a conexão dele deve ter caído, infelizmente. E acho que eu tenho que passar para você, Glauco, até que a nossa querida Nama Nunes faça contato novamente com o Juca Ferreira. Vamos ver se ele está aqui, acho que ele está, acho que ele voltou agora. Oi, Juca, agora sim, bom dia. Bom dia. Agora sim, Juca. Bom, eu vi, né? Você participou, inclusive, da abertura, né, desse seminário, Economia da Cultura e Retomada Democrática, né? A gente está vivendo, como você disse, né, tempos sombrios, momentos difíceis, e é preciso fortalecer a inteligência, a reflexão, o debate, justamente para a construção de alternativas. Eu gostaria que você falasse sobre a importância, né, da gente ter aí uma economia da cultura forte no país, e esse é o momento para a gente aprofundar a discussão, como você disse, né, Juca? Bom dia, Marilu. Eu participei, eu que propus esse seminário e sou um dos curadores do seminário. Nós montamos uma programação, esse já é o segundo ciclo, para ir tratando de temas importantes para a cultura, para a democracia, e que é importante que as pessoas conheçam as pessoas que pensam esses temas, conheçam as formulações, as preocupações. Ontem eu fiquei encarregado de abrir o seminário, além de eu coordenar a mesa, abrir o seminário como uma intervenção sobre cultura e economia. O Brasil está descobrindo a economia da cultura, ela já existe há muito tempo, em torno de 6% do PIB brasileiro é produzido pela cultura, emprega mais de 6 milhões de pessoas, está em crise porque o governo Bolsonaro é inimigo da cultura e pela pandemia também, mas é uma área importante, mas economicamente nós tratamos do assunto no Ministério. O cinema brasileiro, quando o Lula assumiu, a gente fazia menos de 10 filmes por ano. E estamos fazendo perto de 150, ganhando prêmio nos grandes festivais. Então, é uma construção de economia da cultura. A economia da cultura não pode ser desligada da função principal da arte e da cultura, que é produzir significado, fazer com que a gente compreenda as coisas, levantar questões que normalmente o cidadão comum não levanta. Então, a arte e a cultura têm uma função importante e tem essa dimensão econômica. Minha preocupação, a minha fala refletiu isso, é que tem muita gente falando de economia da cultura, mas falando de uma forma economicista, sem compreender de que a economia da cultura precisa dialogar com a função principal da cultura, senão ela vampiriza todo o processo cultural, esvazia de significado e banaliza a arte e a cultura. Essa preocupação redunda na necessidade de regulação, que o Estado financie e fomente as atividades econômicas da cultura, mas com a compreensão dessa necessidade de combinar o valor de uso com o valor de troca. O valor de uso é a finalidade principal da arte e da cultura, que não pode ser banalizada. E valor de troca é a dimensão da arte e da cultura, dos bens culturais, como parte da economia. Exato, e tem a função social, não é isso? Da cultura, da arte, e o Estado, justamente como você falou, deve proporcionar um ambiente propício justamente para que essas manifestações sejam colocadas, né, em prática. E garantir o acesso pleno, né? Infelizmente, no Brasil, existe quase que um apartheid cultural. As comunidades fazem cultura, procuram se informar,
mas o IBGE nos deu, na época que eu era ministro, uma série de números muito preocupantes. Pouco mais de 5% dos brasileiros, 5%, entrou alguma vez na vida no museu. Só 13% vai ao cinema. A quantidade de livros lidos per capita ano é 1,7 livro per capita por ano. É menor do que os países pobres da América Central. Então, é preciso desenvolver culturalmente. O país ganha quando a cultura está ao acesso de todos. E a gente pode não só realizar a condição humana de todos, como pode prepará-los para o século XXI, para entender o mundo complexo que a gente vive. Então, a cultura está se deslocando para ser uma política estratégica, mas ainda não é. É preciso de recursos, é preciso de um ministério com capacidade de desenvolver essas políticas. Exato, e Juca, justamente essa questão, né? O campo cultural, ele é um campo vasto, tem suas particularidades, realmente existe investimento aí no mundo inteiro, e você apontou para uma preocupação bastante pertinente, que é justamente a gente não ficar de costas para a América Latina, né? Quer dizer, o Brasil ser também um país onde pudesse integrar exatamente a América Latina, como você falou também, países de língua portuguesa na África, a Espanha e também o Portugal, essa visão, né, mais global. Eu queria que você falasse da importância disso, né, da gente fortalecer nessas raízes. Olha, sob todos os pontos de vista, o Brasil precisa aprofundar suas relações com os países irmãos da América Latina. Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, todos, e indo até o México. A língua, o espanhol e o português são línguas irmãs muito próximas. Se a gente absorve conteúdo cultural em inglês, imagine em espanhol. E é possível integrar Portugal e Espanha e os países africanos e a gente criar um grande mercado cultural, facilitar a circulação de obras e produtos culturais, que hoje é muito difícil. Uma das queixas que eu mais recebia como ministro eram os artistas dizendo que levaram suas obras para expor em algum lugar, na volta a alfândega retinha a obra. Não conhecia os funcionários da alfândega, não conhecia a legislação que facilita a circulação de bens e serviços culturais. Então, é preciso construir um ambiente de coprodução, um ambiente de... E a gente vira o terceiro maior mercado do mundo. Então, isso não é pouca coisa. Basta da gente depender só do agronegócio. A economia brasileira precisa ser diversificada, entrar economias de alto valor agregado, e a economia cultural é uma das economias com maior valor agregado. Ela é democrática, porque às vezes o cara não tem uma escolaridade completa, mas sabe fazer música, sabe tocar, é um ator de teatro. Então a gente precisa compreender de que a economia da cultura vem para somar e ampliar o repertório da economia brasileira. E os latino-americanos, os países de língua portuguesa, estão de portas abertas para a gente construir algo. Agora, não pode ser só retórico, porque, às vezes, nessas relações internacionais, a tendência é construir retórica, declarações de amor eterno, mas não desenvolve nenhuma política real, não propõe nenhuma medida real de aproximação, de realização. E para construir um mercado comum, dá um trabalhinho. Acho que a gente tem que afinar as legislações, os sistemas regulatórios, criar um sistema de fomento e incentivo para os países que forem participar. Tem todo um processo que vai ter que ser construído, mas eu sou otimista, eu conheço bem, eu me dediquei, quando era ministro, a fortalecer nossas relações culturais com todos esses países, não só da América do Sul, mas México, todos. E foi Costa Rica. Eu fui encarregado de organizar o Ano Internacional dos Afrodescendentes,
que foi um evento da ONU. Eu rodei essa América Latina toda. Várias vezes eu fui em cada país para discutir com os movimentos sociais, com as chancelarias, com ministros, com as universidades. O ambiente é o mais favorável possível. Agora é preciso envolver políticas e não ter essa mentalidade obscurantista que o atual governo brasileiro tem. Exato, e você estava citando, né, enfim, na sua participação aí no seminário, já que os países, né, desenvolvidos, centrais, eles desenvolvem aí políticas, enfim, faz parte, né, a cultura faz parte da geopolítica desses países, né, e inclusive para poder, né, dominar, né, Juca? É isso, e a gente, para poder se emancipar, também tem que fazer o contraponto. Você sabe que o cara que cuida do cinema americano trabalha na Casa Branca, no mesmo andar que o presidente. Para vocês verem a importância que eles dão a todas essas economias culturais, principalmente as indústrias culturais. E a China também, o Japão também, a Europa toda. O Brasil precisa entrar numa era menos provinciana, menos subalterna, com mais pujança nas relações internacionais. Lula fez isso. Lula botou o Brasil num patamar de um dos países emergentes mais importantes no mundo. Mas, além da diplomacia, da conversa, da constituição de relações, é preciso ir amarrando algumas medidas e iniciativas comuns para que a gente dê materialidade a esse desejo, né? Exato, economia menos predadora, como você falou, não podemos concentrar-nos apenas no agronegócio e parte dele está devastando, né, os nossos biomas, não é, Juca? E você acha que a cultura ela pode alcançar um nível assim, enfim, chegar um pouco perto dessa questão, dessa participação que o agronegócio tem no PIB? É claro que pode. A economia cultural é a que mais cresce no mundo, é responsável por 3% do PIB mundial, é uma das economias mais importantes dos Estados Unidos. A China agora está investindo tudo na área de cinema de animação, games e indústria cultural em geral. O Japão já vem há uns 30 anos investindo, França, Itália. A gente não vai descobrir a roda, não. Nós vamos entrar num processo de modernizar o Brasil, de capacitar o Brasil a se desenvolver sem essa monocultura agrícola. Exato. E, Juca, você falou de cultura como um direito humano. É igual comida, casa, é isso? Claro, porque a gente não é aquele molúsculo que vive ali na pedra, brigando com as ondas do mar, né, e com os peixes e os polvos que chegam para comer. Nós somos o único animal, o único mamífero que tem a necessidade e a capacidade de simbolização. Alguns macacos conseguem, de uma forma muito embrionária, lidar com símbolo, mas a gente é altamente desenvolvido, é o que nos diferencia como seres humanos. Não há desenvolvimento completo sem desenvolvimento cultural, sem desenvolver essa capacidade através dos livros, dos estudos, através da arte. E nós precisamos entender que o índice de desenvolvimento humano no Brasil está caindo, inclusive, é pequeno e está caindo. O Brasil já teve no ranking mundial de índice de desenvolvimento humano uma posição bem mais relevante, e hoje nós estamos caindo, não há um investimento sério no atual momento na educação, na qualificação da educação, na arte, na cultura. É claro, o povo faz cultura, muitas coisas são feitas nas periferias e muitas são muito bem feitas. Os grandes artistas que têm surgido nos últimos 15, 20 anos, quase todos vêm da periferia. Lá, quem conhece sabe que é uma efervescência cultural gigantesca, até para compensar a ausência de Estado, de acesso. As lideranças culturais locais são muito ativas. Mas não é suficiente, é preciso levar o que a população não produz. É preciso ter biblioteca, é preciso ter centro cultural, teatro, é preciso que as pessoas tenham acesso a exposições, é preciso ter acesso
a reflexões, a livros, a estudos. Ou seja, o Brasil abrindo essa porta na direção da sua base social, vai ser uma revolução no Brasil. Isso é política pública. Nós começamos no Ministério com Gilberto Gil e depois eu dei continuidade, mas de Temer para cá houve uma interrupção. Essa extrema-direita e essa direita brasileira não gosta que o povo tenha acesso à educação de qualidade, não gosta que tenha acesso à arte e à cultura. Acho que é parte do projeto de dominação, né? Eles preferem mandar a polícia, mata 10, diz que eram traficantes, para manter essas populações sob controle. É preciso mudar esse parâmetro. Não há democracia possível convivendo com essa inflexão violenta e desumana do Estado brasileiro. E a ação do Estado é feita em nome de todos. E é preciso combater isso e substituir isso por uma relação positiva de disponibilizar acesso à cultura, à educação de qualidade. A gente tem que construir uma base de igualdade no Brasil que possibilite que todo o povo brasileiro possa se desenvolver, e a cultura é central para isso. Eu queria repercutir contigo, eu queria que você falasse do seminário, né? Quem mais vai participar? E depois eu quero também uma palavrinha sua em relação à morte, né, de Jean-Luc Godard, né? Ele que faleceu aos 91 anos, enfim, diretor de Acossado de 1960, O Desprezo de 1963, rompeu paradigmas, né, do cinema mundial. Enfim, fala do seminário e também queria a repercussão contigo da morte, né, de Jean-Luc Godard. Esse seminário é uma proposição do Instituto Cultura e Democracia. Nós estamos fazendo o seminário junto com a Fundação Alemã Friedrich Ebert e com a Fundação Perseu Abramo. Somos 3 proponentes: Instituto Cultura e Democracia, Fundação Perseu Abramo e a FES. Esse já é o 2º ciclo. O primeiro ciclo foi um sucesso total. Até hoje recorrem professores, acessam os conteúdos do seminário para disponibilizar para seus alunos. E ontem foi o primeiro dia, até sexta nós vamos ter atividades do seminário, todo dia 19 horas. Recomendo, porque são temas fundamentais que estão sendo pensadas, discutidas, e que muitas vezes as pessoas não têm acesso aos pesquisadores. Ontem as 2 pessoas que me seguiram deram uma bela contribuição. Carlos Paiva falou de como amadureceu o Brasil para a gestão cultural, como os municípios e estados estão conseguindo produzir políticas públicas locais importantes. E quanto à morte de Godard, Godard é um cineasta fundamental. Ele é responsável por um grande desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Era de difícil compreensão. Eu me lembro, eu tinha 16 anos, começava a me interessar por cultura e arte, e eu ia assistir todo sábado de manhã às sessões do Clube de Cinema da Bahia. Tinha um cara genial, Walter da Silveira, foi um professor que abriu as portas do cinema para Caetano Veloso, para muitos dos grandes artistas baianos. Você encontrava lá assistindo os filmes. Eu tinha 16 anos, às vezes o filme era impróprio para 18 anos, mas eu contava com a benevolência do porteiro. Ele olhava para mim e fazia assim com o dedo, como se dissesse: eu estou sabendo que você não tem 18 anos. E eu adorava os filmes de Godard, porque toda vez que exibia um filme, tinha depois um debate. Traziam Cacá Diegues, traziam Arnaldo Jabor, Glauber Rocha. O Walter da Silveira era um homem muito prestigiado na área de cinema, era uma autoridade, um estudioso, e ele conseguia trazer, e o debate às vezes era melhor do que o filme. Melhor no sentido de que eu não entendi o filme, mas o debate abria as portas. E Godard era enigmático para todos. Godard era um desbravador de linguagem, e os filmes deles eram muito densos. Eu me lembro de uma cena que eu nunca esquecerei, acho que é da Chinesa.
um dos seus filmes mais assistidos. A mãe está lavando o prato e uma filha de uns 10 anos do lado, e a filha pergunta: minha mãe, o que é linguagem? Ela olha, não para de lavar o prato, não, olha para a filha e diz: linguagem é a casa que a gente mora. Eu fiquei pirado com essa cena do filme, porque é uma cena conceitual. Ali a semiótica era exposta de uma maneira muito simples e com a possibilidade de que a gente compreendesse que a gente vive no mundo dos signos, dos significados, da linguagem, e que ela permeia tudo. Inclusive, nossa relação com o nosso pensamento só é possível graças à linguagem. E eu só fui entender aquela cena do filme anos depois, quando eu já vivia exilado na Suécia. Eu fui ler sobre semiótica, que era uma área que eu tinha lido pouco. Eu me dediquei mais à sociologia, à teoria econômica, à filosofia, e a semiótica ficava batendo na minha porta, querendo fazer parte dos meus conhecimentos. E eu li muito Ferdinand Saussure, os americanos, a escola francesa. E quando eu li Ferdinand Saussure, eu parei e pensei, eu devia ter entrado na linha da semiótica. É fascinante. Tão fascinante quanto Marx, que desbravou uma série de aspectos da vida social. A semiótica também abre um campo de compreensão. E aí aquela cena de Godard, para você ver, eu tinha 16 nessa época, eu tinha 28. Mais de 10 anos depois, a cena do filme de Godard estava na minha cabeça, e eu lendo sobre semiótica, eu entendi aquela cena. Ele não tinha essa preocupação de ser didático, pelo contrário, ele era um desbravador. Ele se utilizava da linguagem cinematográfica, da linguagem visual, de uma maneira impressionante, e possibilitou e acabou influenciando todas as gerações futuras de cineastas. Hoje você assiste um filme sobre dinossauro e está lá um artifício de linguagem que foi Godard o primeiro a utilizar. Então, ele é importantíssimo, é uma perda para a humanidade. E desde o ano passado ele veio dizendo que estava cansado, que queria se aposentar, mas ele ia morrer em pé mesmo, produzindo, refletindo, e é um grande cineasta, uma grande referência que nós temos que recorrer sistematicamente, porque graças a diretores como ele, o cinema adquiriu um estatuto de arte complexa e plenamente desenvolvida à altura das outras linguagens. Muito obrigada, Juca. A gente agora encerra a nossa entrevista convidando, todos que estão acompanhando aqui a participarem, enfim, acompanharem esses seminários Cultura e Democracia. Nós temos aí a Cultura se Manifesta, esse seminário que está na página culturaedemocracia.org.br. Acompanhe. Está realmente muito interessante. Juca, muitíssimo obrigado. Um forte abraço para você, meu querido. E muito prazer em falar contigo, e até uma próxima. Obrigado. Sempre que me chamar, eu venho, que eu gosto dessa programação de vocês. Abraço, Marilu. Abraço aí para a turma toda e boa sorte aí no trabalho de vocês. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.